Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, para apresentar o nosso programa de literatura, Momento do Audiolivro. Hoje eu vou apresentar para vocês 2 capítulos do livro Alice no País das Maravilhas, do escritor inglês Lewis Carroll. Mas antes eu vou fazer um apanhado geral da obra, do autor e da história, para que se torne mais interessante o contexto do livro. Lewis Carroll, certa vez no ano de 1862, estava fazendo um passeio no rio Tâmisa com algumas crianças, sendo uma delas Alice Pleasant Little. E dali, de dentro do barco, se via vários edifícios da Universidade de Oxford, assim como a Christ Church. Então, pegando o enredo nessas cenas, ele começou a contar para aquelas crianças uma história de um coelho dentro de um buraco, e ali ele tinha como ideia as escadas de trás do salão principal da Christ Church. A maior parte das aventuras foram baseadas e influenciadas em pessoas, situações e edifícios de Oxford e da Christ Church. Por exemplo, ali haviam também esculturas na parede de um grifo e de um coelho, que Carroll usou como personagens centrais também do livro. Na história também, para quem tiver a oportunidade de ler a obra inteira, vai encontrar um personagem interessantíssimo, muito irônico e sarcástico, muito esperto, o gato de Cheshire, e o chapeleiro louco, com quem Alice toma o famoso chá das 5. De qualquer forma, eu queria dizer que essa obra ela é famosa pelo cunho, pela natureza nonsense dela. Nonsense como um conceito daquilo que é narrado e não faz sentido, como é no mundo dos sonhos. No mundo dos sonhos, tantas imagens e enredos aparecem que aparentemente não fazem lógica e sentido nenhum. A história, portanto, de Alice no País das Maravilhas é nonsense como um sonho. Mas uma coisa a ser observada e levada em consideração é que Lewis Carroll aproveitou-se das narrativas que ele criou para fazer menções tanto aos seus desafetos quanto também homenagear e brincar com seus próprios amigos. Além disso, aproveitava para fazer uma leitura filosófica e social de seu tempo, além de trazer aspectos da matemática e da lógica que faz com que essa obra seja híbrida, ao mesmo tempo numa camada mais superficial, uma aparente história para crianças, e num outro nível, uma história muito provocativa e instigante para o universo dos adultos. Não vou me alongar demais nessa pequena contextualização e segue então a leitura de 2 capítulos. Capítulo 1: Na Toca do Coelho. Alice já estava cansada de ficar à toa olhando as nuvens que corriam no céu. Tentou espiar um pouquinho o livro que sua irmã lia sentada no banco ao seu lado, mas desistiu logo, dizendo para si mesma: ora, de que serve um livro sem figurinhas? Resolveu então fazer uma grinalda de flores. Mas que preguiça! O calor era tanto e estava tão sonolenta que nem teve coragem de ir colher violetas e margaridas entre os matinhos. De repente, um vultozinho chamou-lhe a atenção. Era um coelho branco, de olhos vermelhos, que passava por ali. Bem, isso nada tinha demais. Alice achou até muito natural ouvir o coelho que dizia consigo: ora, chegarei atrasado! Mas o coelho tirou do bolso do colete um relógio e, olhando para ele, se apressou. De um salto, Alice pôs-se de pé.
nunca vira um coelho de colete, e muito menos com um relógio no bolso. Louca de curiosidade, correu pelo jardim afora perseguindo-o e ainda pôde vê-lo entrar em sua toca. Perto da cerca, Alice entrou logo atrás dele, sem pensar como faria depois para sair. O coelho seguia reto por um longo túnel e subitamente afundou-se. Alice nem teve tempo de pensar em parar. Caiu também num poço profundo. Ou o poço era mesmo muito profundo, ou ela descia muito devagar, pois enquanto caía, podia apreciar muito bem o que tinha em volta. Tentou olhar para baixo e saber onde ia parar, mas lá no fundo estava tão escuro que nada pôde ver. Olhou então para as paredes do poço. Estavam cheias de armários com louças, estantes de livros, tudo solto no ar. Aqui e ali, quadros presos em barbantes e enfeites de todo jeito. Segurou um jarro quando passou por uma louceira. Nele estava escrito marmelada. Mas que pena! O jarro estava vazio. Ia jogá-lo fora, mas e se caísse na cabeça de alguém lá embaixo? Era melhor não arriscar, e Alice procurou colocá-lo em outro armário que se equilibrava no ar. Bem, pensou Alice consigo mesma, depois de um belo tombo como este, não chorarei mais quando cair aos trambolhões pelas escadas. Como me acharão corajosa em casa, não darei nenhum gritinho, mesmo que caia até do telhado. Caía, caía, caía. O tombo não teria fim. Desta vez, quantos quilômetros estarei descendo? Disse alto a menina. Devo estar chegando ao centro da terra. Deixe-me ver. Devo estar a 1000 quilômetros de profundidade. Embora ninguém pudesse ouvi-la, Alice achou que seria bom mostrar o que aprendera em seus livros. Sim,
esta deve ser mesmo a distância. Mas então, em que latitude e em que longitude estarei? Sobre isso, Alice nada entendia, mas aproveitou para dizer palavras tão grandes e diferentes. E se eu atravessar a terra de lado a lado? Continuou a imaginar. Que engraçado será ir parar no meio do povo que anda de cabeça para baixo, os antipáticos, creio eu. Alice queria dizer antípodas e, felizmente, ninguém ouvira seu erro. Se cair por lá, na certa terei que perguntar a alguém qual o nome do país em que estou. Por favor, minha senhora, isto é o Japão? Ou a China? Enquanto falava, Alice tentou fazer uma reverência. Mas a tal senhora me achará muito ignorante, pois nunca afundou pela terra dentro. Acho melhor nada perguntar. Talvez eu encontre o nome escrito em alguma tabuleta especial para turistas. Caía. Como nada havia mesmo a fazer, Alice continuou conversando consigo mesma. Mimi vai sentir muita falta de mim esta noite. Eu devia ter pensado nisso. Mimi era a sua gatinha. Espero que não se esqueçam de seu leite, pobrezinha. Oh, Mimi querida, gostaria tanto que você estivesse aqui embaixo comigo. Não há camundongo no ar, com certeza, mas você poderia caçar um morcego que é tão parecido com um rato, só que tem asas. Gostaria de saber se gato come morcego. E Alice, que já estava sonolenta, começou a repetir baixinho como um sonho. Gato come morcego. Gato come morcego. Gato come morcego. E às vezes se enganava. Morcego come gato. Como ninguém ia responder às suas perguntas, nem valia a pena falar certo. Já estava dormitando, até sonhava que de mãos dadas com Mimi, perguntava ela seriamente. Agora, Mimi, diga-me a verdade. Algum dia você comeu um morcego? Mas seu sonho não pôde continuar, pois... Bumba! Bumba! Chegou ao fim do buraco e caiu sentada sobre um montão de folhas secas. E a queda se acabou. Alice não se machucou nem um pingo. De um pulo, pôs-se de pé. Olhou para o alto, mas estava tudo escuro acima de sua cabeça. Diante dela havia outra passagem, e o coelho branco, apesar de muito apressado, ainda estava à vista. Não havia um minuto a perder. Alice seguiu rápido como o vento e ainda teve tempo de ouvi-lo dizer quando virava a esquina.
Oh, minhas orelhas! Oh, minhas barbas, como está ficando tarde! Alice virou também a esquina, mas o coelho já sumira e ela encontrou-se num comprido e baixo salão, iluminado por uma fila de lâmpadas pendentes do teto. Havia portas em todas as paredes e Alice experimentou abrir uma por uma. Mas que tristeza! Estavam muito bem trancadas. Percorreu todo o salão e depois andou para o meio pensando num jeito de sair. De repente, viu uma mesinha de 3 pernas, toda feita de vidro. Sobre ela, brilhava uma chavezinha de ouro. A primeira ideia de Alice foi experimentá-las nas portas do salão. Mas, ai! Ou as fechaduras eram enormes, ou a chave é que era pequena. O caso é que não serviu para nenhuma delas. Entretanto, na segunda volta que deu pelo salão, Alice viu uma cortina baixa que não havia notado antes. Atrás dela encontrou uma portinha de 1 palmo de altura. Experimentou a chavezinha e... Oh! Maravilha! A portinha rangeu e abriu-se. Alice viu que dava para uma passagem do tamanho de uma toca de rato. Ajoelhou-se e olhou pelo buraco. Do outro lado estava o jardim mais lindo que se possa imaginar. Como desejou sair do salão triste e fechado para passar entre aqueles canteiros, colher suas flores coloridas e molhar os dedinhos na água fresca dos repuxos. Mas, infelizmente, nem sua cabeça passava pela tal portinha. Mesmo que a cabeça passasse, pensou Alice, de que valeria ela sem o resto do corpo? Ah, como seria bom se eu pudesse me encolher como um telescópio! Creio que eu conseguiria se soubesse como começar. Tantas coisas malucas haviam acontecido que Alice já estava achando que nada é impossível. Mas não adiantava ficar junto da portinha. Quem sabe acharia outra chave sobre a mesinha ou ao menos um livro com a receita para se encolher como telescópio. Desta vez, porém, o que achou sobre a mesinha foi uma minúscula garrafa com o seguinte letreiro: Beba-me. Era muito bom dizer beba-me, mas a Alicinha, muito esperta, não ia fazer isso assim, sem mais nem menos. Não, esta garrafinha não estava aqui antes. Além disso, vou olhar primeiro e ver se está marcado veneno ou não. Havia lido muitas histórias de crianças queimadas ou comidas por animais selvagens ou outras coisas desagradáveis, tudo porque não se lembravam dos conselhos de seus amigos, como por exemplo, não mexa no ferro elétrico, pois pode queimar sua mãozinha. Ou a faca pode tirar sangue do seu dedo. Mas ela não se esquecera de que beber de um vidro onde está escrito veneno não é bom para ninguém. No entanto, nesta garrafa não estava escrito veneno, e Alice aventurou-se a provar. Achou muito agradável o gosto que sentiu. Era uma mistura de pastel, peru assado, caramelo, sorvete e torradas quentes com manteiga. Mal acabar o conteúdo da garrafa, Alice gritou: "Que engraçado! Acho que estão me fechando como um telescópio." E assim era. Agora estava da altura de 1 palmo, justamente do tamanho exato para passar pela portinha e chegar ao maravilhoso jardim. Mas resolveu esperar ainda um pouquinho. Será que continuaria diminuindo sempre? Um pouco nervosa pensou: isso deve acabar. Não posso ir sumindo como uma vela, senão como
Como ficaria? E procurou pensar na chama de uma vela depois que a vela se derretesse, e não se lembrava de ter visto uma coisa dessas. Depois de alguns instantes, porém, vendo que nada mais acontecera e que continuava de um palmo, decidiu ir de uma vez para o jardim. Mas ai, pobre Alice! Quando chegou à porta, percebeu que esquecera a chavezinha e quando voltou para junto da mesa para apanhá-la, viu que com seu tamanhinho isso era impossível. Podia ver a chave perfeitamente através do vidro e fez o possível para subir por uma das pernas da mesinha. Mas escorregava em cada tentativa e depois de cansada de lutar, a pobrezinha sentou-se no chão e chorou. Vamos, não adianta chorar assim, disse Alice para si mesma asperamente, depois de chorar um pouco. Ordeno-lhe que pare imediatamente. Geralmente Alice dava-se ótimos conselhos, embora quase nunca os seguisse. Algumas vezes ralhava consigo mesma tão severamente que chegava a chorar com o pito. Uma vez até tentara dar umas palmadas em si própria por uma bobagem que fizera. Isso tudo porque gostava muito de fingir ser duas. Mas não adianta agora, pensou Alice. Não adianta fingir que sou duas pessoas. Já é bem difícil para mim ser uma pessoa respeitável em situação tão triste. Mas, por sorte, seus olhos foram descobrir sob a mesa uma caixinha. Abriu-a e encontrou nela um pequenino bolo. Sobre ele havia escrito com enfeitinhos prateados: Coma-me. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se ele me fizer crescer, apanho a chave. Se me fizer ficar menor, passo por baixo da porta. De qualquer maneira, entro no jardim. Comeu um pedacinho e disse ansiosamente: Para que lado? Para que lado? E levantou a mão sobre a cabeça para ver para que lado estava crescendo. Mas que surpresa! Estava do mesmo tamanho. É isso mesmo que acontece quando se come bolo. Mas Alice já estava tão acostumada com coisas fora do comum que achou um absurdo não acontecer nada desta vez. Mas não desistiu. Continuou a comer o bolo até o fim. À beira do Lago de Lágrimas, reuniu-se um engraçado bando. Os pássaros com as penas grudadas umas às outras, os bichinhos desconsolados com os pelos murchos, escorridos, molhados, pingando. Antes de mais nada, portanto, deviam ficar secos. Começaram a discutir sobre o assunto. Alice também falava, muito à vontade, como se já os conhecesse toda a vida. Procurava convencer a arara de um bom modo de secar, mas esta, de mau humor, não concordava. Sou mais velha do que você e devo saber melhor. Muito bem, disse a menina. Mas então, diga-me a sua idade. Mas a arara ficou de cara feia sem responder. Assim, não valia a pena discutir. Finalmente o rato, que parecia ser a pessoa de mais juízo ali, falou: Sentem-se todos e escutem-me. Todos se sentaram de uma vez, em círculo, com o rato no meio. Alice, de olhos fixos nele, esperava o jeito de secar, pois já estava certa de que ia se resfriar. Bom, disse o rato com ar importante. Vocês estão todos prontos? Então, silêncio, por favor. E começou a recitar um poema que ninguém entendia. Falava e ninguém se atrevia a interrompê-lo. A arara, no entanto, não pôde se conter. Ufa!
fez ela num estalo. Desculpe, Disse o rato, carrancudo, mas muito delicado. você falou? Eu não. Disse a arara depressa. Pensei que tivesse falado. E dizendo isso, o rato continuou. O patriota achou que era razoável. Achou o quê? Perguntou o pato. Achou isto. Replicou o rato, aflito e atrapalhado. Não sabe o que quer dizer isto? Para mim, isto é sempre um milho ou uma roliça minhoca que encontro. Mas quero saber o que o patriota achou. O rato nem ligou importância à pergunta e continuou seu horrível poema. De repente, lembrou-se de perguntar a Alice. Como está agora, querida? Tão molhada quanto antes, disse ela tristemente. Esse poema não serve para secar roupas, Nesse caso, disse o papagaio querendo falar difícil. proponho adiarmos esta solene reunião para imediato estudo de remédios mais enérgicos. Fale português! Gritou a águia. Não conheço o significado destas palavras e nem acredito que você o conheça. Todos riram baixinho, caçoando. O que eu ia dizer Remendou o papagaio ofendido. é que a melhor maneira de nos secarmos será apostando uma corrida maluca. Que é uma corrida maluca? Perguntou Alice interessada. Ora, a melhor maneira de você entender é entrar nela. Com esta resposta, o papagaio marcou um círculo para a corrida. O tamanho não importa. Explicou ele, e todos se colocaram ao redor, aqui e ali. Ninguém deu sinal de partida, mas todos corriam à vontade, começando quando queriam. Assim, como saber quando a corrida acabaria? Depois de correrem mais ou menos meia hora, vendo que já estavam todos secos, o papagaio chamou de repente. Terminou a corrida. Mas quem ganhou? Perguntaram, agrupando-se em torno dele. O papagaio ficou todo atrapalhado. Com o dedo na testa, pôs-se a matutar enquanto os outros esperavam em silêncio. Por fim, o sabido achou uma saída. Todos ganharam e devem ter prêmios. Mas quem dará os prêmios? Ela, naturalmente. Disse o papagaio apontando para Alice. Foi uma gritaria. Todos rodearam Alice pedindo: Prêmios! Prêmios! Alice não sabia o que fazer. Aflita, meteu a mão em seu bolsinho e achou uma caixa de confeitos. Felizmente, o sal das lágrimas não havia entrado nela e distribuiu-os como prêmios. Mas ela também deve ganhar um prêmio, não acham? Lembrou o rato. Naturalmente. Replicou o papagaio. Que mais tem você no bolso? Continuou, voltando-se para Alice. Apenas um dedal, disse ela tristemente. Deixe-me vê-lo. Pediu o papagaio. E com todos em torno, apresentou a Alice o prêmio, dizendo solenemente: Nós lhe pedimos que aceite este maravilhoso dedal. Quando terminou, houve uma salva de palmas. Alice estava achando aquilo esquisito, mas, como todos estavam sérios, não se atreveu a rir. E como não sabia o que dizer, apenas inclinou a cabeça agradecendo. Em seguida, trataram de comer as balas. Que confusão e que barulho isso causou! Os pássaros grandes queixavam-se de que as balas mal tapavam um buraco de dente. Os pequenos, ao contrário, sufocavam, engasgavam-se.
e eram obrigados a sapatear ou pedir que lhes dessem tapas nas costas. Mas tudo acabou bem e, formando um círculo em torno do rato, a bicharada pediu-lhe para contar mais alguma coisa. Não se esqueça de que prometeu contar sua história, lembrou Alice. Vamos ver por que você detesta G e C, disse as letras bem baixinho, meio assustada, sem coragem de pronunciar gato e cachorro. Não queria que seu amigo se ofendesse novamente. Minha história é muito longa e triste, disse o rato suspirando, e continuou a falar. Mas Alice já não estava prestando atenção ao que ele dizia. Olhava, era aquele rabinho fino e comprido que o rato, nervoso com sua história, torcia e retorcia. Você não está prestando atenção, disse o rato a Alice severamente. Em que está pensando? Desculpe, respondeu Alice humildemente, mas você já deu a 5ª volta neste rabinho? Tem coisa nenhuma, gritou o rato zangadíssimo. Agora um nó, tornou a dizer Alice. Quem vai desfazer esse nó em seu rabinho? Oh, deixe-me ajudá-lo a desfazer isso. Chega! Não posso mais aguentar tanta bobagem! Você me insulta com essas tolices! Não conto mais a história! Dizendo isso, o rato afastou-se da menina sem dar atenção às desculpas que ela pedia. Não foi esta a minha intenção, dizia ela. Você se ofende à toa. O rato nem respondeu. Volte! Volte, por favor! Volte, por favor! Volte, por favor! Volte! E acabe sua história! Chamavam todos, Alice e os bichinhos. Mas o ofendido contador de histórias apenas sacudiu a cabeça e andou mais depressa. Que pena que ele não queria voltar, suspirou a arara logo que ele sumiu. Uma velha caranguejo aproveitou logo a oportunidade para dizer à filha: Vê, querida, que isto lhe sirva de lição. Nunca perca a paciência. Ora, mamãe, disse a jovem caranguejo, que era muito malcriada, você tira a paciência até de uma ostra. Queria ter Mimi aqui, se queria, desabafou alto Alice. Aposto que ela traria de volta esse rato teimoso. E posso perguntar quem é Mimi? Indagou a arara. Alice, que gostava muito de elogiar seus amigos, respondeu entusiasmada. Mimi é a nossa gata. Você nem pode imaginar como ela sabe caçar camundongos. E eu queria que vocês a vissem correndo atrás de um pássaro. Mimi não pode ver um passarinho que logo nhoque, papa-o todinho. Esse discurso assustou a bicharada. Alguns pássaros fugiram no mesmo instante. Uma velha pega começou a encolher-se, murmurando: Acho que devo ir para casa. O ar da noite não me faz bem à garganta. Um canário gritou com voz trêmula, chamando seus filhotes. Vamos, queridos! Está mais do que na hora de vocês irem para a cama. E assim, cada um deu uma desculpa para ir embora e Alice ficou só. Eu não devia ter falado em Mimi, pensou ela tristemente. Parece que aqui ninguém gosta dela.
mas eu sei que é a melhor gata do mundo. Oh, querida Mimi, será que tornarei a vê-la? Dizendo isto, a pobre menina começou a chorar novamente. Sentia-se tão só. Mas que barulhinho seria aquele? Podia ouvir muito bem umas passadinhas à distância. Olhou rapidamente, com esperanças de que, arrependido, o rato estivesse de volta para terminar a sua história. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se tiverem vontade de ler o livro inteiro, ele está publicado na sua íntegra no nosso canal de leitura do YouTube para todos lerem, na playlist Alice no País das Maravilhas. Mais uma vez, eu queria agradecer à Rádio Teletema Espaço da Inclusão por essa parceria no nosso programa Momento do Audiolivro. Um abraço, boa semana e até domingo que vem. It's alright.